Irmão Jonas, capítulo 1, vamos ler versos do 1 ao versículo 17. Jonas, capítulo 1, versos do 1 ao 17. Diz assim a palavra do nosso bom e maravilhoso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nela para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrando no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste com ti a prova. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos lá. Amado Deus, fala aos nossos corações por meio da tua palavra preciosa, e nos ajuda, Deus, na compreensão dela, na aplicação, para que possamos sair daqui, ó Deus, encorajados com a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados irmãos, nós falamos ontem dos versículos do 1 ao 3, dizendo que esse livro é um dos livros mais colocado em dúvida na vida da humanidade. Alguns acham que essa história não foi verídica, não foi uma história literal, foi algo simbólico, foi algo que foi escrito para ilustrar a desobediência da nação de Israel. E que isso não é verdade, pois falamos ontem que Jonas foi uma pessoa real, ele profetizou na época de Jeroboão II, o próprio Jesus citou Jonas, né? Ele disse que assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, também o Filho do Homem assim estará. E assim como a morte e a ressurreição do Senhor foi verdadeira, assim também a história de Jonas foi verdadeira. A razão por que as pessoas
não acredita na história de Jonas porque acha que um peixe engolir alguém e alguém passar 3 dias no ventre de um peixe não pode ser algo real. A razão não justifica isso. Então, mas nós cremos que isso é um milagre, porque foi assim que Deus fez. Não foi somente o milagre do peixe comer Jonas, foi o milagre também de Deus trazer uma grande tempestade, foi o milagre de Deus parar a tempestade, e o livro está cheio de milagres agidos por Deus. Também falamos que esse livro é muito conhecido pelo peixe, até as crianças também. Talvez a gente até erre em ensinar as crianças. As crianças, quando se deparam com o livro de Jonas, dizem: o livro de Jonas, o que me chama a atenção é o peixe. E na verdade isso não é verdade. O peixe não é o que é exaltado nesse livro. Eu acho que somente 2 vezes menciona o nome peixe. Mas esse livro é um livro que retrata da soberania, da misericórdia de Deus e do seu amor para com todos os povos. Porque esse livro é um livro missionário. E você percebe que Deus, no versículo 2, diz: dispõe que vai à grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Nínive era a capital da Assíria. Era uma grande cidade e era conhecido, não somente Nínive, mas o império assírio era conhecido pela sua maldade. Realmente era um império muito mau. Era tão mau que quando alguns povos sabiam que esse império estava vindo guerrear contra ele, eles mesmos se matavam para não cair na mão do império assírio. E Jonas, ele sabia que um dia Deus entregaria o seu povo na mão deste império. Por esta razão, conhecendo a maldade, sabendo que o seu povo um dia seria castigado por esse império, Jonas simplesmente recusa obedecer a Deus. Você vê no versículo 3 que Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas tentou fugir de Deus e ele desceu. Ele morava em uma cidade da Galileia, desceu até Jope. De Jope desceu para pegar o navio, do navio desceu para o porão do navio, do porão do navio ele foi jogado no fundo do mar, desceu para o ventre do peixe. Jonas, ele chegou ao fundo do poço, porque é assim que acontece quando alguém quer fugir de Deus. Deus permite situações que cheguem no fundo do poço, e no fundo do poço, onde não existe mais lugar para descer, aí clama pela misericórdia de Deus. E foi assim que Jonas fez. No versículo 4 em diante, nós vamos estudar aqui, versículo por versículo, tá bom? No versículo do 4 em diante, diz aí no versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Jonas, ele tentou fugir de Deus, achando que mudar de lugar resolveria a sua dificuldade. E isso não é verdade. Alguém muitas vezes acha que quando o problema está em uma cidade, acha que mudar só de cidade para outra, o problema vai resolver. Não vai. Se a pessoa estiver fugindo de Deus, pode ir aonde for, o problema vai atrás e Deus vai atrás dela. Porque Deus não está sujeito a um determinado lugar somente. Os olhos do Senhor passeiam por todos os lugares. O que se deve fazer não é mudar de lugar, não é tentar fugir de Deus. O que deve fazer é obedecer a Deus. Porque quando a gente tenta fugir de Deus, o que acontece aí? Que o Senhor, ele simplesmente, ele criou essa grande tempestade, né? Veja aí que foi o Senhor que criou essa grande tempestade, da qual sobreveio ali naquele mar aonde Jonas estava, tá bom? Então, a tempestade não é de modo algum uma coincidência. Ela não surge por acaso. É Deus que mandou. Não foi, talvez, Jonas tivesse pensado, está por um acaso o que estamos passando. Não, essa tempestade foi algo criada por Deus. Muitas vezes, irmãos, estamos passando por uma tempestade e achamos que é uma coincidência aquilo que estamos passando. Mas precisamos ter discernimento para entender a razão da tempestade. Acho que eu falei quinta-feira e falei de domingo. Porque muitas vezes, quando vem provações sobre as nossas vidas, a gente tem que pedir a sabedoria de Deus para ter discernimento. Se essas provações foi criada por nós,
Foi por uma desobediência nossa que sobreveio essa provação, ou foi simplesmente porque Deus queria trabalhar na nossa vida, no sentido sem ter nenhuma causa para estarmos passando por isso? Eu creio que isso deve ser válido para a nossa vida. No caso aqui de Jonas, a tempestade surgiu devido à desobediência dele, devido a ele tentar fugir de Deus, devido a ele não se importar com o Senhor. E foi Deus que trouxe essa tempestade para corrigir um erro do seu servo. E assim também acontece com a nossa vida. Pode ter certeza disso. Quando nós nos encontramos em situações difíceis, muitas vezes é devido às nossas desobediências. Deus usa a tempestade para nos trazer de volta a Ele. De volta a Ele. Quem viaja na contramão da vontade de Deus, um autor disse, está a caminho de uma grande tempestade. Quem anda na contramão da vontade de Deus está a caminho de uma grande tempestade. E é assim que se passa. Pode ter certeza disso. Mas a vontade de Deus sempre é o melhor para a nossa vida. Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas se não está dentro da vontade de Deus, as coisas nem serão boas, nem será perfeita e nem será agradável. Pode ter certeza disso. Deus não enviou a tempestade para destruir o seu profeta, mas para fazer retornar ao caminho certo. Porque as provações têm seus propósitos. John Calvin, ele diz que as aflições devem ser sempre avaliadas pelo seu propósito. É isso que nós devemos avaliar as provações. Não como um meio de Deus destruir que Ele envia provações, mas como um meio de corrigir as nossas deficiências. Um outro comentarista diz que o propósito das provações da vida é a edificação e não o nosso prejuízo. Outro diz que as provações da vida têm o objetivo de nos tornar melhores crentes, não pessoas amargas. Então, amados irmãos, queremos dizer que as provações são meios de graças que Deus utiliza para a nossa vida. Não pensamos que Ele queria matar Jonas, mas Ele queria simplesmente fazer com que o seu servo o obedecesse. Um comentarista chamado Wisby, ele observa que Deus não estava mais falando com Jonas por meio de sua palavra, mas sim através de suas obras. O mar, o vento, a chuva, o trovão e até o grande peixe. Tudo na natureza obedeceu a Deus, exceto o seu servo. Deus falou a Jonas até mesmo por intermédio dos marinheiros, desse crente, que não conhecia Jeová. E muitas vezes ele faz isso na vida do seu servo desobediente. Eu estava aqui, me dê permissão para me falar. O irmão André estava dizendo que quando ele se desviou, estava com os amigos dele sempre na mesa de um bar, e muitas vezes tinha reações de pessoas dizer: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você conhece o Senhor e tudo, está aqui no meio da gente. Muitas vezes Deus usa até desse tempo para nos corrigir quando a gente está errado. Pode ter certeza disso. E isso é a forma de Deus agir muitas vezes. Então, foi Deus que levantou aquela tempestade com o objetivo de trazer Jonas direto de volta ao caminho. Agora veja no versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Lembra que eles começaram clamando ao seu Deus, com denúncio. Lançava ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Eu fico muito admirado, amados, com esse texto. Veja aqui, amados irmãos, que aquele homem que era judeu, que tinha como objetivo glorificar a Deus, trazer bênçãos de Deus para as outras nações, como judeus, ele agora coloca em risco as pessoas a quem ele tinha a responsabilidade de abençoar. Ele traz maldição em vez de bênção. Um descrente desobediente, um crente desobediente é extremamente perigoso. Muitas vezes é pior do que um ateu. E eu sempre tenho esse pensamento. Eu me lembro um dia que eu ia para Natal,
E eu fui num carro com alguém que era um desviado. E eu disse, meu Deus, tenha misericórdia. Mas é um descrente, um crente desviado em desobediência, coloca em jogo a vida de outras pessoas, como Jonas aqui. Colocou em risco a vida de outras pessoas. Uma certa vez alguém perguntou para mim, pastor, eu posso ser castigado pela desobediência do meu cônjuge? E eu disse, não, mas você pode participar do sofrimento. Porque muitas vezes alguém que não anda no caminho, se dentro daquele lado traz sofrimento para quem está ao seu derredor. Você não vai sofrer pelos seus pecados, você vai sofrer pelo pecado daquela pessoa que faz parte da sua vida. Um comentarista chamado Dionísio Papo, ele adverte que o crente fora da vontade de Deus espalha por onde quer que ande graves prejuízos para outros. Naquela hora em que a morte ameaçava a todos, é um perigo para os que estão ao seu derredor. Ao seu derredor. Conviver com alguém desviado, amados irmãos, traz consequências para a vida daquele lá, infelizmente. Infelizmente. Agora, o que me chama mais atenção, que na minha meditação com a minha família, foi aí que, enquanto as pessoas estão com medo da morte, aqueles descrentes, estão tentando salvar a sua vida, estão agoniados, perturbados, Jonas, que é o responsável pelaquela tempestade, Jonas simplesmente faz o quê? Diz aí que ele se deita e ele dormia profundo sono. Profundo sono. E eu fiquei pensando, como é que alguém, sendo um profeta do Senhor, como é que alguém que é um profeta pode simplesmente dormir numa situação dessa? Como é que alguém pode botar a sua cabeça num travesseiro e simplesmente dormir tranquilamente, enquanto sabe que está fugindo de Deus, está em desobediência a Deus? Eu fiquei comentando, mas sabe, meus amados irmãos, é assim, quando um crente ele está anestesiado, ele não consegue sentir o que está passando ao seu derredor. É interessante isso, eu digo, porque a gente tem contato com pessoas quando se desviam, quando pessoas estão no pecado, a gente vai confrontar ele e simplesmente parece que está tudo bem. E a gente coloca isso, você não percebe o que está acontecendo ao seu derredor, você não percebe o que acontece com as pessoas que se afastam de Deus, que tentam fugir do Senhor, mas as pessoas estão anestesiadas pelo pecado, pela desobediência, pelos seus pensamentos, e simplesmente não conseguem ver ao seu derredor que uma tempestade está sendo montada e pessoas estão correndo perigo. Jonas é assim. Agora veja no versículo 6, a 9. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, olha que interessante, olha o que o mestre do navio disse: que se passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizíamos aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Primeira pergunta. De onde vem? Qual a tua terra? E que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O mar e a terra. Então nós percebemos aqui, amados irmãos, primeiramente, que enquanto está ali, o mestre desce, acorda Jonas, pede para ele orar e lança sorte. Há um comentarista chamado Charles Feinberg. Ele diz o seguinte: ele afirma que lançar sorte não era algo contra a vontade de Deus no Antigo Testamento. E no Novo também a gente percebe isso. Observe que o lançamento de sorte no caso de Acã, lembra de Josué? Que lançaram sorte para ver quem foi a pessoa que roubou, que pecou contra Deus em Jericó.
Na divisão da terra, sob as ordens de Josué, Josué 15:1, lançaram o sorte para a divisão da terra. No caso da transgressão de Jonatas, tá bom? Lançaram o sorte para saber quem foi que desobedeceu, aquele soldado que ali estava. No Novo Testamento, na escolha de Matias para substituir Judas, lançaram o sorte. E quando nós vemos Provérbios 13:33, diz o seguinte: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Mesmo que Deus permitia o lançar de sorte, mas a decisão sempre era de quem? Do Senhor. Sempre era do Senhor. Agora, o que esse autor disse que após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, não lemos de lançamento de sorte para o tempo. Então não tem esse negócio de lançar de sorte para o tempo. A permanência do Espírito Santo agora é suficiente para a orientação na vida do crente. E é assim que Deus procede de acordo com a sua palavra. Então hoje nós já não utilizamos mais isso, porque temos o Espírito Santo e temos sua palavra completa. Não precisa lançar sorte para saber o que vamos fazer, mas é só viver na dependência do Senhor e Ele simplesmente agir. Veja também, amados irmãos, no versículo 10, outra coisa que me chama a atenção aqui é quando no versículo 10 não, no versículo quando perguntaram a Jonas, né? No versículo 9, ele respondeu: sou hebreu e temo a Deus, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Eu temo a Deus. E nós percebemos aqui, irmãos, que o profeta está sendo contraditório. Como alguém pode dizer que teme a Deus e simplesmente desafiá-lo? Como alguém pode dizer que teme a Deus e simplesmente procura se ausentar e fugir dele? A sua teologia realmente não vai de encontro com a sua prática. Ele fala, mas não vive. E muitas pessoas são assim. Muitas vezes a gente pergunta: você ama a Deus? Amo. Mas a vida não demonstra isso. Você teme a Deus? Eu temo a Deus, eu tenho fé, mas a vida não demonstra isso. Isso era a vida do viver de Jonas. Agora veja no versículo 10, um texto que me chama a atenção também está no versículo 10. Então os homens ficaram quando ele disse isso: olha, eu temo a Deus. Os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Agora veja aí: pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Então veja aquelas 4 perguntas, né? Quem é você? Que ocupação é a tua? De que povo é você? De que terra? De onde você vem? Eu penso, irmãos, alguns comentaristas dizem que Jonas respondeu só a última: sou hebreu. De que povo vai você? Eu sou hebreu. Mas eu penso que, de acordo com esse texto aí, quando Jonas disse: olha, eu temo a Deus, e declarou o que ele fez, eles temeram a Deus. Eu vejo que Jonas simplesmente disse: olha, eu sou um profeta, eu sou israelita, eu sou um profeta, eu estava na região da Galiléia, na terra de Judeu de Israel, Deus me mandou pregar em Nínive e eu não fui. Eu acho que Jonas abriu o coração: eu não fui. Por que eu não fui? Porque aquele povo é um mau povo, aquele povo é um povo perverso, aquele povo um dia ele vai oprimir e castigar o meu país. Então mesmo que Deus me mande lá, eu não vou, porque eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que Deus é amoroso, e que se aquele povo se arrepender, Deus vai perdoar. Então eu decidi fugir de Deus, para quanto mais longe eu for. Nínive ficava aqui, Jonas foi para totalmente distante dele, para que assim Deus pudesse talvez chamar outra pessoa e desistisse. E é interessante, irmãos, que quando Jonas declarou isso, eles ficaram espantados e disseram: que é isto que fizeste? Que é isto que fizeste? Em outras palavras, o que foi que você fez? É como se ele estivesse dizendo: não, você está, onde você estava com a cabeça quando decidiu fazer isso? Isso é uma loucura que você está fazendo. Como é que você decide desafiar esse Deus que criou os céus e a terra e o mar? E até eles reconhecem: como você decidiu Jeová, até eles decidiram
falaram que o nome de Jeová, Senhor, né? Porque você decidiu fazer isso, fugir da presença do Senhor. Irmãos, é assim que reagimos quando alguém decide viver a vida de pecado longe de Deus. A gente fica pensando, o que é isso que a pessoa está fazendo? Onde é que estava na tua cabeça que decidiu fazer isso? Era o que aquela pessoa estava simplesmente questionando aquele som. Agora veja aí, só um comentário, é triste, pois até um descrente reconhece que é uma loucura fugir de Deus. Até um descrente reconhece. E eu sei de exemplo de pessoas, a família realmente aconselha para que eles voltem para o caminho do Senhor, porque sabe que esse é o caminho verdadeiro. Charles Feinberg descreve essa situação assim: que vergonha um pagão ter de chamar um profeta de Deus para orar, porque eles chegaram e disseram: invoca o teu Deus, como o muçulmano com seus 5 períodos diários de oração nos deixa a nós os crentes com a cabeça no chão. Há entre nós os que não lembram de levar suas orações e corações a Deus pelo menos uma vez por dia. Então até os descrentes sabem a importância da oração, e até o descrente pediu para Jonas orar, e muitas vezes nós, seus servos, não oramos. Quando o servo de Deus desobedece a Deus, ele pede autoridade para falar e se acovarda. Um crente em pecado não consegue orar e muito menos testemunhar. Essa é a realidade. Um crente que desobedece a Deus, ele pede realmente a autoridade de orar e de testemunhar. Veja no versículo 11, 12 e 13. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu sei disso. Tem muitos crentes que sabem, né? Que estão passando pelo que está passando porque cometeu pecado contra Deus. Muitos sabem disso. Jonas estava ciente: olha, eu sei que o que está acontecendo aqui é por minha causa. E olha no versículo 13: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então, os marinheiros, amados irmãos, corajosamente se esforçavam para salvar a vida de Jonas, enquanto Jonas não levou em conta a vida daqueles marinheiros. É interessante isso, né? Enquanto Jonas não estava nem aí com a vida daquele povo descrente, o povo descrente estava preocupado com a vida dele. Porque se fosse outro, fazia o quê? Muitas vezes até jogava. Há muito descrente, irmãos, que tem um coração mais generoso do que muitos têm. Infelizmente isso é verdade. Há muitos descrentes que as atitudes humanas muitas vezes é muito mais do que muitos crentes. E é isso que é o testemunho aqui. Jonas, sendo missionário, sendo um profeta, era para ele se compadecer daquelas pessoas, mas ele simplesmente não está nem com a vida daquelas pessoas, e as pessoas estão tentando salvar ele. O Isme disse o seguinte: fizeram mais por Jonas do que Jonas estava disposto a fazer por ele. Quando viram que era uma causa perdida, o que foi que o texto disse? Pediram perdão a Deus, tá bom? E lançaram Jonas ao mar. Às vezes pessoas que não são salvas envergonham os crentes com sua honestidade, compaixão e sacrifício. Infelizmente isso acontece. Veja nos versículos 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste com que a prova. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. Cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Você percebe no versículo 5 que eles começaram clamando ao seu Deus. Agora eles clamam
ao Senhor, ao Deus de Jonas, a Jeová. Todavia o Senhor continuava disciplinando o seu profeta, até ele se render. Porém, Jonas estava pronto a morrer, mas não obedeceu. Infelizmente, né? Jonas estava pronto a morrer e não obedeceu. Você não encontra, amados irmãos, mesmo ele dizendo, eu sei que isso foi por minha causa, você não encontra Jonas tomando atitude de arrependimento. Você não vê ele dizendo assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Senhor, me perdoa. Senhor, eu estou aqui para consertar minha vida contigo. Mas Jonas ainda permanece em desobediência, endurecendo o seu coração do que ceder a Deus. Muitos crentes agem dessa forma. Muitos crentes agem dessa forma. O Isbe disse, se tivesse se ajoelhado e confessado a Deus seus pecados, talvez Jonas pudesse ter visto a tempestade cessar e a porta se abrir para uma grande oportunidade de testemunhar aqueles homens que estavam no navio. Se ele tivesse pelo menos confessado, como seria a oportunidade de aquelas pessoas conhecerem mais e mais o Deus de Jonas? Mas Jonas persistia com a sua dureza, com as suas convicções, com os seus sentimentos endurecidos para com Deus, relutando consigo mesmo e desafiando a Deus. Coitado do ser humano. Provérbios 29, 1 diz, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja fim. Muitas vezes Deus fala, amados, por meio da sua palavra, o homem rejeita. Ele fala por meio de circunstâncias, o homem continua rejeitando. E chega um ponto que não há mais esperança para aquele mundo. Infelizmente é assim. Porque o orgulho muitas vezes faz com que as pessoas não reconheçam seus pecados e confessem seus pecados. Não o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que as pessoas vão pensar de mim? O que será de mim? Mas o provérbio diz, 28:3, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Misericórdia. Infelizmente Jonas permanece endurecido, não, mesmo com tantas evidências, não quer ceder. E olha o que acontece com ele no versículo. Eu não sei no versículo 16 se aquelas pessoas se converteram verdadeiramente, viu? Pelo menos disseram que eles temeram a Deus, ofereceram um sacrifício, não sei que tipo de sacrifício, e fizeram voto. Eu também não sei que tipo de voto aqueles homens fizeram. Talvez ele tenha se convertido, talvez. Mas veja no versículo 17, deparou o Senhor um grande peixe. Não se diz que é uma baleia, não, viu? Apesar que em 1800 e alguma coisa, um homem foi salvo depois de alguns dias no ventre de uma baleia. Isso foi verídico, viu? Ele saiu com o seu corpo muito queimado pelo ácido e viveu ainda 18 anos depois. Isso aconteceu no século XVIII, se eu não me engano. Mas Jonas aqui, ele foi pelo grande peixe, provavelmente pode ser uma baleia, nós não sabemos, para que ele tragasse a Jonas. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas não desistiu. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas, um comentarista diz. Jonas abandonou sua missão, mas Deus não abandonou o propósito de levar Jonas a cumprir o seu mandato. Jonas se dispôs a morrer, mas Deus se dispôs a salvá-lo da morte. Quero concluir dizendo o seguinte, com um outro comentarista. Jonas foi um instrumento de Deus na vida dos descrentes e mais tarde na vida dos ninivitas. Não por causa dos seus méritos, né? Ele foi um instrumento de Deus, não pelos méritos que ele tinha, mas devido aos seus pecados. Mesmo diante do testemunho falho, Jonas tornou-se o pregador que alcançou o melhor resultado de toda a história do povo de Deus. Imagina aí. Nunca um pregador alcançou um resultado tão otimista como Jonas. Jamais um pregador viu todo o seu vasto auditório se converter. Nunca um sermão medíocre alcançou um resultado tão impactante como o de Jonas. Nenhum pregador foi tão bem sucedido como Jonas, nem mesmo Jesus, que foi rejeitado pelo seu povo.
Mas tudo isso eu me lembro de uma frase do pastor Timóteo, um professor meu. Deus trabalha em nós, através de nós e apesar de nós. Foi isso que ele fez. Ele trabalhou apesar de Jonas. Jonas foi o missionário mais bem sucedido, mas contra a sua própria vontade. Isso é a misericórdia de Deus e soberania de Deus, tá bom? E quero terminar com uma citação do Catecismo de Westminster, que ele diz o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Glorificamos a Deus ao gozar sua vontade e lhe obedecer de coração. E foi isso que Jonas falhou. Mas que nós, amados irmãos que estamos aqui, possamos aprender com a vida desse homem e entender que o fim principal do homem é a glória de Deus. Esse é o fim principal do homem. E gozá-lo para sempre. E nós glorificamos a Deus quando nós estamos dispostos a fazer a vontade dele em nossa vida. E repito novamente, não vale a pena fugir de Deus. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Aonde você for, Ele vai. E Ele vai fazer de tudo na sua soberania. Porque Jó 42:2, o Senhor disse, Jó disse: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que Deus nos ajude a obedecer a Ele e não resistir à sua vontade. Amém?